Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, no caso da parte de linguagens e códigos, uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem diante de uma questão como essa tem o candidato que conseguir sacar o gabarito quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito dessa questão quanto antes. Só que isso eu diria que, pelo menos depois da primeira leitura, é desaconselhável. Vamos entender o porquê. Segue em quadro. Enem 2024. Expressões e termos utilizados no Amazonas são registrados em livro e em camisetas. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira. Nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em Linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística, informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é resgatar a linguagem. Um designer amazonense também acha o amazonês chibata. Tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Cabocajés Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Lazieira Baré, Chibata no Balde e até o Tucupi, e já ainda na fila de espera. Para o criador, as camisas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. A reportagem apresenta 2 iniciativas: o livro amazonês e as camisetas do Cabocajés Ilustrado. Com a temática em comum, essas iniciativas recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. B. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. C. Reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. D. Destacam a descontração no jeito de ser do amazonense. E. Valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: o que as temáticas do livro amazonês e das camisetas do Cabocajés Ilustrado têm em comum? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão.
chega nessa questão onde nós temos um texto com 2 parágrafos, ou seja, trata-se de um texto relativamente grande. E essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Depois da primeira leitura, conseguimos até perceber do que o texto trata. O candidato, depois disso, vai ler as alternativas uma por uma e só vai encontrar uma alternativa que responda pelo menos aparentemente a pergunta do enunciado na alternativa E, que é justamente a última alternativa que inevitavelmente vai ser lida. Então, por tudo aquilo que nós já dissemos, a nossa sugestão por enquanto é marcar uma pequena seta ao lado dessa alternativa, já que é a que nos parece ser o gabarito. E vamos atribuir um nível fácil de resolução, porque a gente percebe que a leitura mais atenta vai nos permitir sacar o gabarito com segurança. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler, se concentrando agora na pergunta do enunciado. Temos aí uma reportagem sobre 2 iniciativas, que no fim das contas se referem ao conjunto de dialetos falados na região da Amazônia. A primeira dessas alternativas é o livro amazonês. Sobre esse livro, o principal que se fala é tudo isso que estamos destacando em vermelho. Primeiro, a citação do autor do livro, que está entre aspas, e segundo, um comentário do autor da reportagem. O principal objetivo do livro é resgatar a linguagem do povo da Amazônia. Com essa informação e com a citação que já está em vermelho, que diz que a referida linguagem resgata nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, já podemos afirmar sobre essa iniciativa o que está na alternativa E. Sim, porque a partir do momento em que o livro contém uma citação que relaciona o repertório linguístico da Amazônia a crenças, valores e lugar no mundo, a divulgação ou o registro dessa linguagem contribui de fato para a valorização dessa linguagem. Agora só nos resta saber se essa alternativa E também é válida para a segunda dessas iniciativas, as camisetas, que se resumem por tudo que nós estamos destacando agora. Essas camisetas têm por objetivo resgatar o orgulho do povo do Norte, que podemos entender ser o povo da Amazônia, misturando expressões típicas do dialeto com bom humor, o que evidentemente contribui para que a afirmativa E também seja válida para essas camisetas, o que conduz essa alternativa E à condição de gabarito da questão. Sobre as alternativas incorretas, as alternativas C e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que as alternativas A e B nós preferimos simplesmente dizer que não funcionam como resposta à pergunta do enunciado. Vamos comentar agora a alternativa A. Uma alternativa que quase que também comete o erro da extrapolação, só não chegando a tanto porque essa reportagem chega a divulgar a coleção de camisetas. Divulgar, mas não recomendar. E no fim das contas, já que é complicado dizer que ocorre a recomendação, o que nós não podemos mesmo é responder à pergunta do enunciado com essa alternativa, porque o livro amazonês não faz mesmo essa recomendação. Agora vejam a alternativa B. Em momento nenhum o texto ressalta a diferença entre o falar manauara e outros falares. O máximo que o texto faz é comentar que existem diferenças entre o amazonês, que nem sequer é chamado pelo texto de manauara, e outros dialetos existentes no português brasileiro. Mas o texto não fala que existem diferenças entre o manauara
e outros falares. Aliás, o texto não fala que o manauara é um falar, apenas diz que é o nome de um povo. Pode até ser que o livro chame o dialeto amazonês de manauara. Vamos aproveitar para falar uma coisa importante. Vamos supor que você conheça esse livro e saiba que esse livro faz sim o que está na alternativa B. Pois bem, esqueça essa informação que você tem, porque a questão tem que ser respondida de acordo com o que está no texto. Nenhum candidato tem obrigação de ter lido o livro. E, de qualquer maneira, responder a pergunta do enunciado com essa alternativa é impossível. Também porque o texto não sugere qualquer coisa parecida sobre as camisetas. Agora vejam a alternativa C. O texto não menciona em lugar nenhum que essas iniciativas reverenciem o trabalho de pesquisadores. O máximo que nós podemos considerar é que o livro amazonês é um trabalho de pesquisa, mas a reverência referida por essa alternativa não é citada em lugar nenhum do texto. Por fim, vejam a alternativa D. Mesmo a gente dando uma pausa para reler o texto quantas vezes quisermos, percebemos que esse texto não faz qualquer referência ao destaque de uma descontração do povo. Podem dar uma pausa para concluir que esse destaque simplesmente não está no texto. Então a alternativa E é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. Ainda que depois da primeira leitura seja complicado se dar o gabarito por sacado, mas o fato é que, à medida que o candidato ler atentamente o texto, vai conseguir sacar o gabarito com segurança e o quanto antes. Com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.